Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim já com a gente aqui nesse comecinho de semana e continuamos falando, aliás, hoje faltam exatamente 20 dias para a eleição, né? Dia 12 de setembro, eleição no dia 2 de outubro. E obviamente que esse é nosso assunto também com o Diego, que ouviu o cardeal Dom Odilo Scherer sobre, de novo, o uso do nome de Deus em campanhas eleitorais. É isso, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte do Nova Manhã. Isso mesmo. O ideal, Mauro, Michele, seria que numa democracia as pessoas escolhessem um candidato e, uma vez eleito, esse candidato fosse fiscalizado e cobrado por todos, mas principalmente pelos eleitores dele. Aqui é o contrário. Se eu voto no fulano, eu defendo o fulano com unhas e dentes e ninguém pode falar mal do fulano porque o fulano é o meu candidato. E eu acredito que parte disso se explica pelo messianismo em torno da figura do político, que é muito ruim para o país, que é muito ruim para a construção de um projeto de nação. Porque aí a gente começa a ver o político como um messias, como um salvador, como um escolhido por Deus, e aí entra Deus na história. Hoje, quem tem militância? Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. O que é a militância? A gente pode medir a chamada militância a partir da capacidade de se juntar gente na rua. Se o Lula hoje disser vamos para a rua, vai ter lá um percentual que vai. Se o Bolsonaro disser vamos para a rua, vai ter lá um percentual que vai, como a gente viu agora em 7 de setembro. Que outro político hoje no Brasil tem essa capacidade? Se o Ciro chamar uma manifestação para amanhã, vai ter gente? A Simone Tebet, o Dória, enfim. A militância está muito associada a essa questão de transformar ele político em um salvador da pátria. E a gente fala muito do Bolsonaro porque ele está, obviamente, em evidência, porque é o presidente da República em busca da reeleição, porque ele escancara o uso de Deus na sua campanha, mas vale a gente lembrar que em muitos altares no Nordeste tem lá a imagenzinha do Lula também. E o Lula, quando presidente do Brasil, ele foi também considerado como um santo, está lá Santo Antônio, está lá Nossa Senhora de Fátima, e tem lá a imagem do Lula em muitos altares católicos em famílias, sobretudo no Nordeste. Eu não quero aqui divagar sobre a relação entre religião e política, deixo isso para os historiadores e afins. A minha questão é, qual é o efeito prático na política de se ter um presidente considerado enviado por Deus? Porque o enviado por Deus, Mauro, Michele e ouvinte, é um ser divino, é um profeta. É alguém que é usado por Deus para uma finalidade maior. E enviado por Deus, em tese, não erra, porque ele está sob uma supervisão divina. Quando ele erra tentando acertar. E aí é o risco, porque tudo fica justificável. Então, se eu sou petista e endeuso Lula, tudo que o Lula fizer eu vou justificar como algo que é divino. Como eu já ouvi de colegas petistas. Não, Lula tem um petrolão, tem um mensalão, mas ele roubou pensando no pobre, roubou para distribuir para o pobre, para fazer a distribuição de renda. Bolsonaro se entregou ao centrão. Se o bolsonarista enxerga o Bolsonaro como um mito de fato e como um enviado por Deus, ele vai dizer, não, ele se entregou para o centrão porque ele quer se fazer um deles para, estando no sistema, vencer o sistema. Eu já escutei isso de bolsonaristas aqui em Brasília. Então você vai justificando tudo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que é enviada por Deus. E aí esse messianismo em torno da política vai criando uma confusão mental na sociedade, porque se você critica, você quer derrubar um enviado por Deus. Né? Se você critica é porque você não quer aquele enviado por Deus como seu representante. E aí isso é prato cheio para vitimização. E muito facilmente caminha junto com a idolatria. O que é a idolatria? Você atribuir divindade a um ser humano. Né? Atribuir divindade a um ser humano. Só que o político, ele tem que ter tudo, menos divindade em torno dele. Porque o político precisa ser cobrado, precisa ser fiscalizado, precisa ser exigido, precisa ter alguém em cima dele dizendo, não, se eu votei no fulano, a gente tinha que ser o contrário. Se a gente visse alguém na rua criticando muito determinado candidato, a gente tinha que falar assim, esse votou nele.
esse votou nele porque puxou para si a responsabilidade de cobrar e de fiscalizar e de fazer com que aquele seu político escolhido cumpra suas promessas. Pois bem, eu ouvi o Dom Odilo Scherer, que gravou especialmente para o nosso ouvinte do Nova Manhã, um áudio sobre o uso de Deus e das religiões. Dom Odilo, que é cardeal, católico e arcebispo de São Paulo. Vamos ouvir a reflexão de Dom Odilo, por gentileza. Alô, Diego Amorim. Muito prazer em ouvir você e saber que você está na Novo Brasil FM. Você me pergunta o que eu penso sobre o uso do nome de Deus, participação das religiões em campanhas políticas de maneira geral. Olha, a gente tem que ter muito cuidado para não tomar o nome de Deus em vão, porque quando a gente toma o nome de Deus como parte de um partido, a gente acaba julgando Deus contra a parte do outro partido. E Deus não tem partido, Deus é de todos. Deus quer estar com todos e quer também ouvir a todos. E, portanto, é bastante perigoso a gente tentar se apossar de Deus como se Deus fosse parte do programa da gente e também parte do partido da gente. A gente não pode se apossar de Deus. De forma nenhuma a gente pode pretender manipular Deus, porque isso também seria manipular as consciências. Por isso, o uso de Deus e da religião nas campanhas eleitorais, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério, muito discernimento. Pela experiência que nós temos da história, a gente tem visto que o uso do nome de Deus e da religião acaba sempre dando muito errado lá adiante, colocando no descrédito o próprio nome de Deus e da religião, se alguém assim o faz. É melhor a gente lutar com as armas humanas, com o discurso, com os argumentos, naturalmente o diálogo, confronto de ideias, confronto de possibilidades, confronto de propostas, honestamente, buscando permanecer naquilo que é verdadeiro, justo, nobre, digno, respeitoso do próximo. É isso aí. Tá aí, esse foi o Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, e eu concluo dizendo que quando se chama a Deus para dentro de uma campanha política, Mauro Michele, você acirra a divisão, porque se você se coloca do lado de quem está de Deus, quem é que não está com Deus está com o inimigo, né? Do ponto de vista teológico até. Quem não está com Deus está com o inimigo, está com o diabo. Então a gente divide, ó. Tem aqui a candidatura de Deus e a candidatura do diabo. E aí, para finalizar, eu só ilustro com uma coisa que eu sempre achei interessante e nunca consegui entender, mesmo sendo cristão. Quando um time de futebol pede para Deus para abençoar o seu time, né? Para o seu time ganhar. Por quê? Deus não é Deus do outro time? Deus não vai abençoar o outro time? Se o outro time perder, então Deus escolheu um time, né? Então, a mesma coisa é quando a gente usa de Deus e das religiões na eleição, a gente corre muito esse risco aí que Dom Odilo nos ajudou nessa reflexão de hoje, Mauro Michele. Ótima reflexão, Diego. Obrigado por nos ajudar. Eu tinha lido um texto, até andei procurando aqui, mas fico devendo aqui depois para os nossos ouvintes, que compara esse tipo de comportamento que você descreveu, Diego, ao comportamento de quem pertence a uma seita. Não tanto religião, mas mais uma questão de seitas, que tem muitas dessas características que você mencionou, principalmente essa de o líder não falha nunca, por ele ser um enviado de Deus. Então, mesmo que ele diga uma coisa hoje e amanhã desdiga, sempre existe uma justificativa, porque ele está revestido dessa divindade que você mencionou. É muito interessante. Eu vou procurar esse texto, fico devendo para os nossos ouvintes também. Ótimo. Porque ele ilumina bastante a questão do discurso político ligado ao discurso religioso. E tem a ver com essa coisa do bem e do mal, né? Que tem tudo a ver isso. Ou você tá com Deus ou você tá com o adversário de Deus. E o bem e o mal também é muito relativo nessas questões. Quando na verdade, se trata apenas de projetos diferentes para um país, no caso, um estado, uma cidade, e também de projetos de poder, porque política é uma luta por poder, né? É uma luta, você tem ali um projeto e também você precisa ocupar os espaços de poder para consolidar o seu projeto. E aí, democraticamente, as pessoas deveriam escolher os melhores projetos, ou aquele que cada pessoa julgar ser o melhor projeto, vai lá, vota e
pronto, né? E toca em frente. E fiscaliza. Quem perder, fiscaliza. Vai para oposição. Quem ganhar e aí, também eventualmente, fiscaliza, né? Diga. Eventualmente, a escolha do eleitor pode coincidir com seus valores, com a sua religião. Ok, nós não estamos questionando isso. Muita gente leva em conta isso para fazer a sua escolha. Isso é uma coisa, né? Bom deixar claro isso para o nosso ouvinte. Isso é uma coisa. A outra coisa é você trazer Deus como parte dessa campanha, né? Deus como um elemento dessa campanha. É esse o foco da nossa crítica e da nossa análise aqui hoje. É mais a postura do político em si do que a postura do eleitor em si. O eleitor tem seus valores e segue seus valores. O político é que está trazendo Deus para a discussão, né? Vamos em frente. Amorim, Boa semana, obrigado Mauro, pela Michele. reflexão. Valeu. Amanhã tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.